Fala aí galera, meu nome é Renan, retornando aí a mais um vídeo Excel VBA. Eu vou mostrar hoje nesse vídeo 73, um conteúdo aí que já foi me perguntado várias vezes aí no canal, que é o seguinte, que é criar uma pasta com o valor de uma variável que está numa text box, ou então de um valor que eu tenho dentro da planilha aí numa célula. Por exemplo, aqui nesse caso eu estou usando o valor que está aqui na célula E3, que é o número 1, para criar uma pasta com o nome número 1 e salvar dentro dela o conteúdo desse relatório. Então aqui no caso eu salvo o relatório número 1 dentro da pasta número 1, ok? Então aqui eu vou gerar esse relatório, ele já gerou o PDF e salvou dentro da pasta, que você vai verificar que aqui está o 1 e o relatório dentro dela. Eu posso abrir diretamente esse relatório ou posso visualizar aonde ele foi salvo. Aqui no caso eu vou ter a pasta onde o arquivo foi salvo, o que foi criado aqui e o relatório aqui dentro. Então eu tenho esse caminho onde eu faço a criação do que eu quero aqui. Vamos criar outra com outro nome aqui para a gente verificar. Aqui no caso vamos fechar, vamos voltar para a pasta e vamos exemplificar aqui o funcionamento disso. Aqui no caso número 2, eu vou criar um diretório com o nome número 2 e vou salvar esse arquivo com o nome de relatório número 2 dentro dessa pasta. Então aqui vamos executar novamente nosso formulário, vamos gerar esse PDF. Então ao gerar esse PDF, ele já criou a pasta e ele está salvando aqui, está sincronizando esse arquivo dentro desse local que foi criado. Então aqui ele vai mostrar no rodapé aqui na text box a pasta criada, aqui o diretório e o arquivo. Então eu posso abrir essa pasta e mostrar diretamente o conteúdo dela. Então eu vou clicar aqui novamente. Então aqui ele abriu a pasta, selecionei várias vezes, abriu várias pastas aqui. Vamos abrir só uma aqui, que é a pasta criada aqui, que é a pasta 2. Então ele abriu esse diretório número 2, mostrando o conteúdo que estava lá dentro. Eu posso criar também com nome, não só com números. E posso também acumular o valor de uma caixa de texto, como eu havia falado antes. Então se eu colocar um nome aqui dentro, não vai fazer muito sentido o nome do arquivo, mas você vai ver que ele vai criar. Ele vai gerar esse relatório e vai salvar diretamente dentro desse diretório o relatório com o nome Renan aqui. No caso, eu vou abrir essa pasta aqui e ele vai mostrar diretamente a pasta e o arquivo aqui dentro criado. Então, o código desse vídeo foi baseado lá no vídeo 59. Se você quiser ter mais detalhes aí sobre como abrir uma pasta com uso de APIs, ou então como utilizar o objeto Web Browser aí para estar abrindo, aqui no caso do formulário 1, ele vai abrir a pasta como Web Browser, então eu geraria esse arquivo e abriria a pasta, ele estaria mostrando aqui dentro de um Web Browser essa pasta. Mas no caso aqui que a gente está vendo especificamente é só como criar essa pasta com um nome específico e salvar o arquivo lá dentro. Então o código está aqui dentro desse botão, gerar PDF, e dentro dele eu crio dois objetos aqui, um chamado pasta e o outro nome pasta. Essa pasta aqui eu crio somente para fazer a comparação, para ver se esse diretório existe ou não. Se ele não existir, dentro desse teste lógico aqui, eu vou criar, se ele não existir, e caso exista, ele não vai executar nenhum comando, somente vai salvar dentro o conteúdo que eu quero. Então são criados esses dois objetos e uma variável aqui como string só para armazenar o caminho de onde vai ser criado e salvado o arquivo. Então o nome do diretório, o nome da pasta, vai receber o Active Workbook Path, ou seja, aonde o arquivo do Excel está salvo. Se você salvar dentro de uma determinada pasta e utilizar o Active Workbook Path, ele vai criar a pasta a partir desse caminho de onde o arquivo foi salvo. Então você tem que utilizar aí, obrigatoriamente entre aspas aqui a barra
e o E para ele concatenar esse caminho todo aqui, para que ele pegue aqui, nesse caso, a célula E3 da nossa planilha. Poderia ser, como eu disse antes, uma variável que você armazenou, ou então o conteúdo de dentro de uma text box, de dentro do formulário, para armazenar esse caminho que você vai estar criando para salvar os teus arquivos. Com esse caminho estabelecido, você vai fazer aquela comparação que eu já fiz, se existe, ele somente vai salvar, se não existir, ele cria, e depois ele vai fazer a criação do PDF propriamente dito. Somente aqui tem um detalhe que você tem que observar aqui. Novamente você vai ter que repetir qual vai ser o caminho e o nome do arquivo que você vai querer salvar lá dentro. Então aqui eu uso o Active Workbook Pad e o Rand E3 novamente, porque eu estou utilizando o mesmo caminho para salvar esse relatório. Só vou adicionar aqui novamente mais uma barra, porque eu estou trabalhando com diretórios, então dentro desse diretório eu vou estar criando esse arquivo chamado relatório. Novamente aqui o caminho, a célula E3, para eu colocar relatório número 1, 2, 3, 4, 5 e o PDF. Então aqui é o responsável por eu estar criando o arquivo num determinado caminho. E depois aqui é somente questão de eu nomear, colocar dentro dessa variável o caminho que eu quero para mostrar dentro do text box, que ele vai aparecer aqui no rodapé. Então aqui no caso eu vou criar um arquivo chamado Renan, então eu crio aqui, ele vai mostrar a pasta dentro do text box, para que se eu quiser abrir diretamente o arquivo eu abro, se eu quiser somente visualizar a pasta Renan criada dentro desse arquivo, eu também posso visualizar. Então eu vou gerar e vou abrir a pasta. Então ele vai mostrar aqui a pasta com o conteúdo que foi criado dentro dela. Então esse código aqui ficou, eu acredito que bem simples para ser entendido e pode ser aplicado aí nas mais diversas funções aí que você queira criar nos seus projetos aí. Então é só baixar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e, complementando esse vídeo 73, você pode assistir aí, como eu disse antes, o vídeo 59, que vai dar mais algumas orientações explicando aí a utilização dessa API para abrir a pasta, ou então abrir utilizando o web browser para você visualizar o conteúdo e as vantagens de utilizar um ou outro. E então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!